E aí, vamos direto ao ponto. A rápida transformação do mercado de trabalho brasileiro projetada para 2026 já está batendo na nossa porta. E o grande destaque dessa análise de hoje é justamente a mistura essencial que vai definir o futuro de todas as carreiras: a união entre as habilidades humanas e a inteligência artificial. Para começar a nossa conversa, fica uma pergunta central que meio que desafia tudo o que a gente sabe sobre carreiras. O que, afinal de contas, define um profissional de sucesso em 2026? Bom, a resposta já exige que a gente abandone de vez aquela ideia antiga de que ter só um diploma garante alguma estabilidade. E o motivo para essa mudança drástica é super claro. Impressionantes 80% das empresas brasileiras relatam dificuldades reais na hora de contratar. É um descompasso gigante, um verdadeiro abismo entre os profissionais que estão disponíveis por aí e as habilidades que o mercado de fato está procurando hoje em dia. E a escala dessa mudança estrutural no país é colossal. Dá só uma olhada nisso. Com uma taxa de informalidade batendo na casa dos 40,1%, a gente está falando de 38,2 milhões de trabalhadores atuando sem aquelas garantias formais. Isso muda completamente a dinâmica de como o talento é absorvido pelas empresas. Parte 1. A revolução da IA, de ameaça a colega de trabalho. Pois é, a inteligência artificial deixou de ser um nicho exclusivo da galera de tecnologia e virou a nossa rotina. É super compreensível que 64% dos trabalhadores tenham aquele receio de que a IA possa substituir seus empregos. Mas a nossa análise mostra algo fascinante. O caminho não é ter medo, mas sim entender como a tecnologia pode, na verdade, dar um superpoder para a força de trabalho. O raciocínio é muito simples. Quando a máquina assume aquelas tarefas chatas e repetitivas, ou o famoso trabalho braçal digital, a gente ganha o ativo mais valioso de todos, que é o tempo. A IA lida com o ruído. Ela filtra o que é pesado, liberando a mente humana para focar no que importa: a inovação estratégica, a criatividade e, claro, o atendimento humanizado. E é absolutamente crucial dominar essas ferramentas na prática, viu? Aqui tem um guia essencial para a gente aplicar no dia a dia. Usar a IA generativa como o ChatGPT para criar conteúdos, integrar grandes modelos de linguagem para pensar em estratégias e aplicar o Business Analytics para ler dados com precisão. Saber orquestrar tudo isso com plataformas de colaboração e gestão virou um requisito básico para ter eficiência e vantagem competitiva hoje. Parte 2. Habilidades humanas. Os traços que são literalmente insubstituíveis. Isso leva a gente a um baita paradoxo. É exatamente o avanço acelerado das máquinas que eleva o valor daquilo que é puramente nosso, o lado humano. De um lado, a gente tem as hard skills que são fundamentais, tipo análise de dados e nuvem. Do outro, as soft skills. Para 2026, o segredo não é escolher um lado para focar, mas sim atingir o equilíbrio perfeito entre o técnico e o comportamental. Em um mundo que está cada vez mais cercado por algoritmos, a capacidade de se conectar com o outro vale ouro. Liderar com empatia, conseguir traduzir decisões complexas através de um storytelling digital envolvente, ter escuta ativa de verdade, olha, essas são competências que não tem código de programação no mundo que consiga replicar. É o nosso grande diferencial. Parte 3. O novo ecossistema. Modelos fluidos e flexíveis. E com todas essas novas habilidades entrando em cena, a própria estrutura de contratação está mudando. O futuro pertence às organizações que veem o talento como um ecossistema vivo. Essa frase resume a ópera toda. As equipes modernas não são mais compostas só por funcionários internos em tempo integral, mas sim por uma mistura super dinâmica de autônomos, freelancers e agentes de IA trabalhando lado a lado. Para dar uma dimensão do tamanho desse novo ecossistema, é só olhar para os números. Impressionantes 1,7 milhão de brasileiros já encontram sua principal fonte de renda através de plataformas digitais. É muita gente. Uma força de trabalho massiva que está moldando um formato totalmente novo de prestação de serviço. E com isso, surge um fenômeno bem interessante, a chamada gestão algorítmica. Na prática, sem um supervisor humano ali do lado, são os próprios algoritmos que decidem quem recebe cada demanda, definem os preços dinâmicos e até avaliam o desempenho. Naturalmente, essa realidade traz para a mesa debates bem profundos sobre a transparência dessas regras e as proteções legais necessárias para quem trabalha assim. Isso gera um verdadeiro cabo de guerra no mercado. De um lado, a gente tem o modelo tradicional da CLT, que oferece aquela rede de segurança com benefícios fixos. Do outro, a gente observa o crescimento forte da pejotização, que traz uma alta flexibilidade e reduz os custos para as empresas, mas, ao mesmo tempo, remove garantias históricas do trabalhador. É um equilíbrio super delicado que divide a opinião de muitos especialistas. Parte 4. Saúde mental. A relação entre bem-estar e trabalho.
No meio de tanta flexibilidade e modelos de trabalho híbridos, a gente tem uma urgência que não dá para adiar: proteger a nossa mente. O ambiente digital exige demais e muitas vezes acaba isolando o profissional. Então, criar limites bem rígidos de horários, investir num espaço ergonômico e ter pausas estratégicas não são um luxo não, tá? São medidas mais do que obrigatórias para a gente fugir do burnout. Para fechar, a parte 5, a jornada do saber e a evolução contínua. Para prosperar nesse cenário todo que a gente viu, o controle volta para as nossas mãos por meio do aprendizado. O mercado vai cobrar 2 movimentos: o reskilling, que é quando a gente precisa aprender algo do zero para mudar de rota, e o upskilling, que é se aprofundar e dar um upgrade naquilo que a gente já faz bem. Ficar na zona de conforto simplesmente não é mais uma opção. E para colocar isso na rotina, a gente propõe um roteiro de upskilling de 12 meses muito prático. Funciona assim: foque pesado na teoria nos primeiros 3 meses. Depois, coloque a mão na massa e aplique em um projeto real. Em seguida, corra atrás de uma certificação para validar isso para o mercado. E por último, dedique o final do ano a construir networking na sua área. É uma tática sistemática e infalível para não ficar para trás. E olha que loucura, essa transformação já está mudando a própria porta de entrada das empresas. Algumas contratações projetadas para 2026 já vão usar IA para analisar tom de voz e microexpressões faciais numa entrevista de vídeo. Diante de um horizonte que mistura tanto a empatia humana como a eficiência das máquinas, fica a provocação para a gente refletir. Será que o nosso nível de preparo de hoje é realmente suficiente para encarar esse novo mundo? Fica aí o pensamento.